Olá, meu irmão, bom dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Adão e Fonta, Adão e Eva e também o surgimento das raças de cores. O livro de Urântia diz que aqui no nosso planeta, o primeiro casal humano foi Adão e Fonta e eles nasceram há quase 1 milhão de anos. Vai fazer agora 1 milhão de anos que surgiu o primeiro casal humano. Através de um processo de evolução, uma evolução acompanhada, pontuada, administrada pelos portadores da vida, houve um certo momento que de uma tribo de primatas surgiu então um casal diferente. Eles eram, em todos os aspectos, eles eram superiores aos seus pais. Houve talvez um processo ali de mutação, alguma diferenciação genética, e por conta dessa diferenciação, esse casal de gêmeos, um macho e uma fêmea, eles eram diferentes de seus pais. Eles tinham menos pelos que seus pais e eles eram mais inteligentes. E o livro diz que esse casal foram os primeiros seres humanos, porque foram aqueles que conseguiram acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Nós sabemos que os animais conseguem acessar no máximo 5 dos espíritos ajudantes da mente. Agora, o ser humano, ele tem a capacidade de acessar os 2 últimos, que é a adoração e sabedoria. Então, Adão e Fonta foi considerado o primeiro casal humano por conta de ter conseguido alcançar esses 7 círculos aí. Bom, isso aconteceu há 1 milhão de anos. Então, Adão e Fonta logo notaram, inclusive ajudados pelo espírito da sabedoria, logo notaram que eles não deveriam continuar entre os seus irmãos, seus pais e seus irmãos. Afinal, eles eram muito superiores e eles começaram a sentir nos olhos dos seus irmãos inveja, aquela perseguição por eles serem diferentes. Por conta disso, eles então fugiram da casa de seus pais e montaram uma tribo, criaram a própria família. Eles tiveram 19 filhos, e desses 19 filhos então deu origem a todas as raças da humanidade. Nós tivemos aí ao longo da história alguns acontecimentos importantes. Por volta de 500 mil anos, ou seja, já haviam passado 500 mil anos desde o surgimento de Adão e Fonta. Havia uma tribo de andonitas, descendentes dos andonitas, que são filhos de Adão e Fonta, e nessa tribo aconteceu um fenômeno, um fato raro, que também acreditamos que seja um processo de mutação, e que penso eu inclusive que esses saltos mutacionais, esses acontecimentos, eles não são de nenhum modo de surpreender, porque eu creio que na semente da vida todas essas informações já estão presentes e que com o tempo esses saltos surgem e essas mutações acontecem e aí dão origem a novas formas. Um desses saltos foi há 500 mil anos, com o surgimento em uma única família, que o livro trata como a família Sanjic. Dentro dessa família surgiu então, começou a nascer crianças com a pele de tonalidade diferente. Então surgiu ali algumas crianças que a pele tinha uma tonalidade vermelha, outros tinha tonalidade meio alaranjada, outros tinham a pele mais amarelada, e também teve aqueles que tinham uma pele um pouco esverdeada, alguns tinham uma pele meio virado para o azul, e aqueles que eram mais da cor índigo, assim, que nós conhecemos hoje como a raça negra, Então, dentro de uma única família, surgiram crianças com 6 cores diferentes. E os pais, então, dessas crianças decidiram fazer com que elas se casassem entre si. Aqueles que tinham a pele vermelha se casaram com os de pele vermelha, e assim por diante. E assim deu origem então a 6 raças de cores. As raças de cores, elas se espalharam, em algum momento cada uma foi para uma região, e depois também houve muitas guerras e algumas dessas raças de cores foram extintas.
Por exemplo, a raça vermelha não perdia uma oportunidade de criar uma disputa, criar uma guerra. Eles eram muito enfesados, né? E a gente nota isso, por exemplo, quando os restos dessa raça vermelha foi encontrada na América do Norte, os famosos peles vermelhas da América do Norte, os aborígenes americanos. Quando os ingleses chegaram na América, encontraram esses peles vermelhas lá. E eles eram muito agressivos. Então eles tinham mesmo esse perfil dessa agressividade. Já a raça alaranjada, depois de um tempo, acabou sendo extinta. Nós não temos vestígios da raça alaranjada. Temos aí a amarela nós conhecemos, né? Os amarelos dominaram ali a região da Oceania e da Ásia. E aí hoje nós temos aí os japoneses, os chineses, né? Coreanos. Esse povo aí é descendente da raça amarela. E eles dominaram aquela região do mundo ali. Eles estão lá até hoje. A raça amarela ela não é agressiva quanto a raça vermelha. Eles são voltados mais para a agricultura, né? Para a autossustentabilidade. E eles são mais pacíficos. A raça verde também acabou extinta, mas ainda resta algum traço da raça verde entre os indianos. E inclusive essa tonalidade, assim, um verde oliva, ainda é possível notar entre os indianos, mas a essência da raça verde também foi extinta. Nós tivemos então, depois da verde, a azul. Depois de muitos anos, com a chegada de Adão e Eva, vou falar sobre isso daqui a pouco, acabou se miscigenando com a raça adâmica e deram origem à raça que a gente conhece como raça branca, que na verdade não é uma que tenha se originado na família dos Sangiques. A raça branca é resultado. Então aquilo que a gente vê ali na Europa, entre os europeus e alguns países nórdicos, é o resultado da miscigenação entre os azuis com a raça de Adão e Eva, que deu origem a esse povo de raça branca. Então esse é o fim dos homens de pele azul. Nós temos o índigo, que é a raça negra, os africanos, que são aqueles que desceram ali para a África, né? Ficaram naquela região, ficaram presos ali, e talvez seja a raça mais pura até então, porque eles ficaram realmente isolados por muito tempo, né? Depois, com as grandes navegações e com o tráfico de pessoas para a escravidão, aí é que os negros começaram a sofrer interferência e aí também começaram a ser levados para outros lugares do mundo, mas até então eles tinham sido mantidos ali naquela região. Então tudo isso, a origem das raças de cores surgem há 500 mil anos. Veja, Andon e Fonta surgiram há 1 milhão de anos. Havia se passado 500 mil anos, surgem as raças de cores. E agora nós temos um outro evento, que é a chegada de Adão e Eva. Adão e Eva, eles não são seres aqui desse planeta. Eles nascem, eles têm suas origens lá na sede do nosso sistema. E aí eles são trazidos de lá e esses casais, Adão e Eva, eles são enviados a vários planetas, né? Quando chega no momento, quando o planeta está pronto para o próximo passo, e aí eu aconselho dar uma olhada num outro áudio que eu fiz, que eu falo sobre as eras, sobre a era de luz e vida. Eu trato melhor um pouco essa questão de quando que um Adão e Eva é enviado para um planeta, né, para cumprir sua missão. Há 38 mil anos, então, o nosso planeta estava apto a receber um casal Adão e Eva. E eles vieram para cá. Ao chegar aqui, o trabalho deles, a missão de um casal é, primeiro, né, eles se estabelecer entre si. O casal deve procriar e formar uma nação de raça pura, adâmica. Essa raça é chamada de raça violeta, por conta da tonalidade da pele deles. Então era voltado para uma cor violeta. O casal Adão e Eva, então, nesses planetas que eles são enviados, eles devem formar uma nação de raça pura. E depois de um tempo, eles vão então começar a miscigenar com as raças humanas. Qual é o objetivo disso? Eles têm um sangue e um DNA puro, limpo e imunes a doenças e deficiências e essas coisas que nós somos tão suscetíveis. E com o cruzamento do sangue adâmico com o sangue das raças humanas,
esse DNA dominante, esse gene puro dominante, se sobrepõe ao nosso e também nos torna seres humanos imunes a essas doenças e essas deficiências. Esse é o objetivo. O plano de Deus é fazer com que as raças humanas que surgiram de um processo evolutivo lento e acidental e às vezes cheio de problemas, possa ser melhorado, purificado. Então, o trabalho do casal Adão e Eva é de elevadores biológicos. Essa é a função deles. Depois eles se tornam também o governante do mundo por um tempo. Só que o nosso casal, ele falhou, né? Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva e sabemos que eles falharam na sua missão. E como eles falharam, esse trabalho de elevação biológica acabou não acontecendo. Depois da falha, Adão ainda tentou contribuir o máximo que pôde para poder deixar o seu código genético, a sua herança genética entre os homens. E Eva montou um comitê em que organizava para que mulheres pudessem ter filhos de Adão e que pudessem receber então esse sangue purificado. Isso contribuiu bastante com a evolução da raça humana, mas não o suficiente. Então, assim, nós temos algumas melhoras trazidas pelo sangue adâmico, e isso, inclusive, a ciência já tem identificado que houve uma alteração no código genético humano por volta de há 37 mil anos, e alguns genes já foram identificados que surgiu no DNA humano por volta dessa época. Essa seria então a oitava raça, né, de humanos aqui na Terra. Nós tivemos primeiro Andon e Fonte, que são os andonitas. Depois nós tivemos as 6 raças de cores. Depois nós tivemos a raça adâmica. Tem uma outra raça, a 9ª raça aí, que eu não vou entrar no assunto agora, mas são os noditas, que são aqueles descendentes dos assessores do príncipe. Mas aí é tema para um outro áudio. Ok? Espero ter contribuído aí com a sua dúvida. Tenha um bom dia, fica com Deus.